Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a colaboração da intérprete Silândia. Então, prestem bastante atenção e vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre o gênero conto psicológico. Conto é algo que vocês certamente já ouviram falar, só que não existe apenas um tipo de conto, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver um deles, que é o conto psicológico, uma narrativa psicológica. Antes disso, é necessário que a gente entenda de um modo geral o que é um conto, tá certo? Existem as variantes do conto, mas é preciso que a gente compreenda de um modo geral o que é um conto. Ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados. Então, apesar de ser uma narrativa curtinha, ele deve contar uma história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Como eu disse para vocês, não existe apenas um tipo de conto, existem alguns. Hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o psicológico. Então, dependendo da forma como é escrito esse conto, aí ele vai se classificar em conto psicológico, conto de fadas, conto de terror, e assim sucessivamente. O conto é classificado como um gênero textual de tipologia narrativa. Por que ele é narrativo? Porque ele está contando uma história em tempo passado, ele está narrando, está falando sobre algo em tempo passado, ou seja, uma narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem essa história. E aí a gente vai classificando eles. Então, alguns tipos de contos que vocês provavelmente já ouviram falar. Conto de fadas ou maravilhoso. Tem livro que chama Conto de Fadas, tem outros livros que tratam como Conto Maravilhoso. É o mesmo tipo. São aqueles que tratam das histórias de príncipes, princesas, tá certo? De castelo, encantado, final feliz para todo mundo. Então, esse é um tipo de estrutura narrativa que a gente chama de contos de fadas. Outro tipo é o conto de terror, que, como o nome já diz, não tem nada a ver com conto de fadas. São histórias narrativas que tratam mais de algo assustador, tá certo? De morto-vivo, de zumbi, de algo para causar terror ao leitor. Existe também o conto fantástico, e aqui eu trouxe essa foto do filme Harry Potter, que o conto fantástico ele traz um acontecimento inesperado dentro da história. Então, são pessoas comuns vivendo sua vida normalmente e, de repente, algo absurdo que jamais poderia acontecer no mundo real acaba acontecendo. Por isso que a gente chama de conto fantástico. O fantástico vem justamente dessa surpresa de algo que seria impossível de ocorrer na vida real, mas que dentro do conto ele acaba acontecendo. E tem o tipo que a gente vai, né, tá vendo hoje, que é o conto psicológico, que é uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças, tá certo? E aos sentimentos dos personagens. O que acarreta a predominância do tempo psicológico. Por que eu chamo de tempo psicológico? Porque é o tempo das minhas lembranças. É à medida que eu vou lembrando, eu vou contando. E às vezes, quando a gente está lembrando de uma coisa, ao mesmo tempo a gente acaba lembrando de outra. Faz meio que uma misturada ali nos pensamentos. E no conto psicológico isso pode acontecer. Quando a gente estiver lendo, a gente pode, em algum momento, meio que se perder ali na história e precisar ler novamente. Por quê? Como está sendo escrito no tempo psicológico, ele não vai obedecer uma sequência lógica, uma sequência cronológica. De repente, ele está contando algo de um determinado momento e mistura com uma lembrança que ele teve de outro, depois volta a contar o que estava contando antes, porque vai tudo fluir de acordo com as emoções que estão sendo expressas ali na narrativa. Totalmente diferente de um conto de fadas, de um conto de terror ou de um conto fantástico. A apresentação do enredo, o enredo é a história, pode não seguir a ordem natural, aquela ordem básica que a gente está acostumado, do começo, meio e fim, tudo combinadinho nos acontecimentos. Já que o tempo das emoções não é linear, então às vezes você está pensando uma coisa, de repente mistura com outra, ou esquece, não conclui aquele pensamento, só vai concluir depois. Isso acontece na escrita do conto psicológico também, marcando o espaço físico, que muitas vezes está lembrando de um determinado lugar e mistura com outro, e marcando o ponto de vista
e como são sentidas as experiências dessas personagens. Pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. As ações não obedecem uma sequência cronológica, como eu disse para vocês, obedecem sim uma sequência psicológica, ou seja, uma sequência dos pensamentos, das lembranças e das emoções, e pode transitar entre os tempos presente, passado e futuro. Então, de repente, está lembrando de algo que ocorreu hoje de manhã e mistura com a lembrança que ocorreu há mais tempo e já projeta como seria o futuro. Então, o conto psicológico, a gente precisa ter uma certa calma na hora de ler, senão a gente se perde justamente por conta que ele permite essas transições entre presente, passado e futuro, misturar um pouco as emoções, lembrar de uma coisa, ao mesmo tempo misturar com outra, porque vai tudo representando ali os pensamentos que aquela personagem está tendo naquele momento. Essa imagem aqui representa a escritora, né, a imagem da escritora Clarice Lispector, que no Brasil é a representante mais importante em relação a conto psicológico. Então, se você quer ler bons contos psicológicos, Clarice Lispector é uma autora recomendada para que você faça esse tipo de leitura. Em seus textos, geralmente, um fato do cotidiano ou uma lembrança aparentemente banal, ou seja, aparentemente de uma besteira, começa a puxar um assunto, que puxa outro, e aí vai desenvolvendo o conto. No personagem, uma viagem ao próprio interior, ou seja, ao próprio eu desse personagem, para questionar sua existência e ressuscitar dramas existenciais. Então, no conto psicológico, você pode se deparar ali com os dramas existenciais das personagens, o drama de vida delas, o que elas almejam para o seu futuro, o que elas já passaram. Isso pode estar um pouco misturado, uma coisa com a outra, dentro da narrativa. Elementos da estrutura do conto. Então, o conto, de um modo geral, no caso do conto psicológico, ele vai trazer personagens comuns, tá certo? Ele vai trazer o conflito dessas personagens, então esse conflito que está sendo mostrado ali no texto, normalmente vai ser um conflito interno, tá certo? Ali da existencial, das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos dessa personagem. Vai trazer um enredo, que é justamente a história contada, né, a narrativa que está sendo contada. Esse conto psicológico ele vai trazer o tempo, que o tempo não é o tempo cronológico, é o tempo psicológico, que é o tempo das emoções, dos pensamentos. O psicológico já dá a ideia que é uma coisa de pensamento, de sensações. O espaço marcado não é um espaço determinado, tá certo? Esse espaço ele pode transitar entre o mundo real e o mundo imaginário, então posso colocar aqui transitar entre o real e o emocional. Afinal de contas, faz parte do drama existencial da personagem, então esse espaço, ela pode estar tratando algo ali na sua realidade e de repente ela já mistura com algo que aconteceu há algum tempo, ou que ela pensa que possa acontecer. Então o espaço ele vai transitar entre o real e o emocional. Esse narrador é quem conta a história, né? Que normalmente pode ser um narrador ou personagem, que está ali narrando suas percepções, seus sentimentos, suas lembranças em relação a ele próprio e aos demais de sua convivência. Ainda dentro da estrutura do conto, normalmente ele vai se dividir na hora da escrita em 4 partes. Primeiro, a introdução, em que são apresentados as personagens, o espaço e o tempo. Então, logo no começo, você consegue perceber quem são essas personagens, onde elas estão, essas lembranças estão revelando quais lugares da vida dessa personagem. O tempo, né? Você já vai perceber que ela está lembrando, que ela está sentindo alguma coisa, e não necessariamente que aquela coisa está acontecendo ou que aconteceu de verdade, porque é psicológico. Depois vem o desenvolvimento do texto, né, que é o conflito, onde surge o drama existencial dessa personagem, né, o drama da sua vida, aquilo que ela tenta resolver dentro dela própria e muitas vezes não consegue. Na sequência, vem o clímax, que é o momento de maior tensão, né? O momento em que a personagem está
em maior tensão consigo mesma, com suas experiências, sua relação com os demais personagens, e está prestes a definir, né, sua situação dentro do texto, que vai ser na conclusão, né, o desfecho dessa personagem. Então, no caso do conto psicológico, a gente vai observar pela maneira como ele está redigindo, né? Esse desfecho vai ser uma lembrança, vai ser a resolução do drama e do conflito existencial dessa personagem, ou esse desfecho vai ser uma reflexão, ou não vai ter um desfecho específico, a personagem vai continuar naquele drama. Então, tudo pode acontecer se tratando do conto psicológico. Tá bom? Esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí que existe o conto psicológico, caso alguém ainda não tenha tido a oportunidade de ler. Pode pesquisar sobre Clarice Lispector, que vai achar alguns, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.